Estamos aqui com o Thiago Antônio Eide. Ele é sociólogo e jornalista e a gente vai falar algumas perguntas sobre para ele sobre o movimento punk. Então, Thiago, o que seria o movimento punk e como você fala isso pra gente? Bom, o movimento punk, ele nasce nos Estados Unidos como fruto mesmo, acho que, de um turbilhão político, ideológico de contestação que existia já desde a década de 60, né? E se estendeu pela década de 70. É, o movimento punk, como outros movimentos da época, ele é a resposta desse cenário mais contestador, né? É um movimento que tem que o embrião dele é no começo da década de 70, tá? Começou a se acumular numa casa em Nova York que chamava CBGB ou CBGB, né? E lá as bandas começaram a se formar e começaram a criar um movimento mais ou menos com características organizadas. O punk nunca teve uma linha organizada, mas comportamentalmente, ideologicamente, esteticamente, como as vestimentas, elas começaram a ter certa semelhança, né? E sempre foi, desde o início, um movimento de contestação. Mais ou menos em 74, que eles dizem que Contestar o que exatamente? não tinha uma linha a priori, tá? Começou com um movimento apolítico, tá? Eles não tinham uma definição política, né? Se você for ver uma das primeiras bandas mais características do punk que vem em 74, que é o Ramones, né? Que fez difundir mesmo o estilo pelo mundo. Eles no começo chegaram até a usar suástica, usavam elementos comunistas, mas a ideia deles não era o afronte ou tomar partido político ou de determinado viés ideológico de alguma coisa. Eles queriam incomodar. E eles nasceram principalmente para contrapor aqueles estilos de rock and roll que se diziam super complexos, que se diziam super bem tocados, muito refinados. Eles cunham um termo que chama o do it yourself, né? O faça Faça você você mesmo. mesmo, né? Ou seja, eles trazem para a rua a questão da arte. Eles trazem os temas das músicas deles são temas de a violência ou as diferenças nas ruas, as distinções que existiam ali onde eles nasceram, em onde eles cresceram, a diversidade. Então tinha muito, eles abordavam o transexualismo, a prostituição, o uso de drogas, né? Isso foi se estendendo pela década de 70, quando o movimento começou a beber de fontes do anarquismo, né? Porque a postura deles, que era de não se ligar a nenhuma instituição, de não se ligar a ordem de nenhum tipo, eles começaram a ver confluência com a organização política do anarquismo. Então aí veio o anarcopunk. Mas eles começaram a ser políticos depois. No início não. No início eles eram apolíticos e depois começaram a se organizar dessa forma. Também existem as vertentes de punk socialistas, comunistas, né? Mas no final sempre uma característica foi de Contra o contextualizar, sistema. de contestar o sistema. Assim. E qual seria a influência do punk, né, no mundo e no Brasil? Assim? Bom, no mundo, o punk ele teve dois cenários grandes, esse em Nova York, nos Estados Unidos, que depois influenciou outros estilos em outros estados dos Estados Unidos, e principalmente na Inglaterra, né, onde nasceram bandas importantes, como o Sex Pistols e o The Clash depois. O The Clash muito mais politizado, né, já. Sex Pistols não. Sex Pistols, o Sid Vicious aparecia com suástica, eles queriam mais chocar do que ser políticos de fato, né? No Brasil isso começou a ter um movimento pré-punk já também mais ou menos na mesma época, no começo, meados de 70, já existia um movimento pré-punk, principalmente na zona norte de São Paulo, né? Lá que foram as primeiras aparições do punk, influenciados por MC5, The Stooges, que é a banda do Iggy Pop, né? Que quando ele se lançou. Esses jovens também de rua que se sentiam conformados com o sistema político que na época era
a ditadura militar aqui. Então o Brasil tinha um contexto político favorável para um movimento de contestação, como era o punk. Então ele teve um movimento forte, principalmente na zona norte de São Paulo, como falei. Acho que a primeira banda foi o Resto de Nada, que nasceu lá. E depois abriu caminho para outras, né? E não só em São Paulo, mas lá em São Paulo teve o Cólera, teve o Ratos de Porão, que teve bastante até, inclusive, espaço na mídia tradicional, né? Mas aí você tem em Brasília, em 76, 77, começa também o movimento punk. E engraçado que começa pelos filhos dos próprios parlamentares, que estudavam fora e traziam ainda em cassete, fitas assim, dessas bandas que estavam começando lá. E eles começaram a fazer, né, esse movimento. Lá teve o Aborto Elétrico, né, que é uma banda de punk muito conhecida, que era até do Renato Russo, né? Depois foi o líder da Legião Urbana. Então teve teve uma influência grande aqui no Brasil. E o espaço de contestação, principalmente por causa da ditadura militar, eles encontraram um espaço para contestar isso através da música e do comportamento punk. E o nosso tempo é curto aqui, só para encerrar, por que punk? Punk foi um nome. Punk, como existia esse movimento, né, dessas pessoas, né, no CBGBs lá em Nova York, eles não tinham nome. Era só um grupo de adolescentes, de pessoas fazendo música simples, trazendo rock and roll para a rua. E quando de repente eles começaram a ver cartazes lá, assim: aguardem o punk vem aí, aguardem o punk vem aí, aguardem o punk vem aí, o punk vai chegar. Punk, na verdade, foi o nome do primeiro fanzine feito na história. Punk foi o fanzine feito por dois meninos, na época eu não lembro o nome deles, dois meninos que depois escreveram o Mate-me por Favor, que é um dos maiores manifestos do movimento, que é construído todo só por entrevistas e fala dos próprios integrantes, né, da época. E eles cunharam esse termo. Eles mesmos nunca souberam explicar. Eles acharam que era curto, grosso, forte, como o movimento era. E eles identificaram que tinha um movimento mais ou menos organizado ali, que estava mudando o cenário do rock and roll, do comportamento dos jovens. E eles deram o nome de punk. Então punk, na verdade, ficou o nome punk porque esse fanzine, né, que é esse jornal simples, tinha o mesmo aspecto do punk. Ele era mais tosco, ele era simples, ele era fácil, né? Ele tinha o nome de punk. Então o movimento ficou conhecido como movimento punk porque ele era retratado por esse fanzine, por esse primeiro fanzine punk. Eu queria agradecer ao Thiago pela explicação e tudo mais. Muito obrigado, Thiago. Imagina, prazer. E é isso aí. Obrigado, pessoal.